Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 182. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês Obadias, só tem um capítulo Obadias, mas que nos traz lições muito importantes, portanto fique até o final, porque tem o estudo após a leitura. E também eu vou ler para vocês Salmos 82 e 83. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua bondade. Muito obrigada pela Tua fidelidade em nossas vidas. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua palavra. Que nós possamos, Pai, valorizar cada momento com o Senhor. Cada momento que a gente separa para lermos a Tua palavra, para Te conhecermos mais, que sejam muito especiais e que o Senhor traga transformação através do Teu poder sobre as nossas vidas. Fale conosco nessa manhã com essa leitura, em nome de Jesus. Amém. Obadias, capítulo 1. O julgamento de Edom. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levante-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem o suficiente? Se o que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos. Empurram você para as fronteiras, todos os seus aliados enganam você e sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Saul. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violência, ou melhor, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha,
eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posses dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Salmos capítulo 82. Para o mestre de música, salmo da família de Asaf. É Deus quem preside a Assembleia Divina no meio dos deuses. Ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Salmos 83. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são teu tesouro. Eles dizem, venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito, tramam juntos, é contra ti que fazem acordo as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Até a Síria aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Cícera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Endor e se tornaram esterco para a terra. Faze com os seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeebe, e com todos os seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-os como folhas secas, levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento. Assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Bom, vamos falar um pouquinho de Obadias, capítulo 1, o único capítulo desse profeta que recebeu a visão do Senhor sobre a destruição de Edom, uma nação que se orgulhava de sua riqueza e localização geográfica quase impenetrável nas montanhas de Seir. Edom era vizinha de Israel e tinha uma história de conflitos com o povo de Deus. Obadias previu que Edom seria humilhada e saqueada por outras nações, incluindo os romanos. Este julgamento seria uma demonstração da ação de Deus, que muitas vezes usa nações para cumprir sua vontade na terra. Além da destruição iminente de Edom, Obadias também denunciou os crimes que os edomitas cometeram contra Judá, incluindo a violência e a cobiça. No entanto, Obadias previu que no final Deus libertaria o seu povo e destruiria seus inimigos, incluindo Edom. Este livro é uma poderosa mensagem sobre a justiça de Deus e como ele cumpre suas promessas e protege o seu povo.
Vamos nos aprofundar um pouquinho mais na visão de Obadias. A mensagem veio do próprio Deus, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Então, essa introdução enfatiza que a mensagem que segue não é apenas a opinião de Obadias, mas uma revelação divina. O fato de que Deus está falando a Obadias indica que ele é um profeta, alguém que recebe mensagens de Deus para compartilhar com as outras pessoas. A mensagem em si é dirigida a Edom, um país que ficava ao sul de Judá e era conhecido por ser inimigo de longa data do povo de Israel. A mensagem é uma profecia de juízo contra Edom, por causa da sua crueldade contra Israel e por se regozijar com a sua queda. Obadias afirma que Deus ordenou que as nações se levantassem contra Edom e que seus aliados o traíssem. Edom será completamente destruída e deixada sem nada. Esse versículo tem uma mensagem importante para nós hoje. Ele nos lembra que Deus é um Deus justo, que não permite a crueldade impune. Ele também nos ensina que não devemos nos alegrar com a queda dos nossos inimigos. Em vez disso, devemos amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Em resumo, esse primeiro versículo apresenta a mensagem de Deus para Edom, que é uma mensagem de juízo por sua crueldade e regozijo com a queda de Israel. Ele também nos ensina a importância de amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no chamado à nação de Edom, que são nos versículos seguintes. Os versículos 2 ao 4 contêm essa mensagem profética de julgamento contra Edom. O profeta Obadias, como a gente já viu, vai declarar a destruição e ele proclama a mensagem de Deus contra Edom em resposta às suas más ações. Então ele começa a mensagem com as palavras: eis que te tornarás pequeno entre as nações, muito desprezado és, indicando a humilhação que Edom experimentaria como resultado de suas ações. Obadias também descreve a imagem de Edom sendo saqueado e destruído por invasores estrangeiros que levam seus tesouros e destroem suas fortalezas. Em resumo, esses versículos apresentam uma mensagem de julgamento contra Edom por suas ações opressoras e violentas. Embora essa mensagem possa parecer severa, é importante lembrar que Deus é justo e responsabiliza as nações por suas ações. Como que foi o anúncio do juízo? Aí está registrado dos versículos 5 ao 9. As palavras ladrões é usada para descrever como Edom foi saqueada. E os invasores de Edom foram tão completos que não deixaram nada para trás. A palavra noite sugere que o ataque foi furtivo e não visto pelos habitantes de Edom. O profeta descreve como Edom foi traído por seus aliados. O povo de Edom confiou em seus aliados para ajudá-los em tempos de crise, mas esses aliados acabaram se voltando contra Edom. O versículo continua a descrever como Edom foi enganado pelos seus amigos e a palavra segurança é usada para indicar que Edom confiava na proteção dos seus aliados. Obadias adverte que Edom não escapará impune e que a sua maldade será revertida sobre eles mesmos. A punição de Edom será tão completa que não haverá nenhum remanescente de sua terra. O profeta está falando da destruição total de Edom como nação. Obadias diz algumas coisas que é importante nós refletirmos. Ele afirma que Edom foi tratado com injustiça e que será retribuído de acordo com as suas próprias ações. Depois ele fala sobre o dia do Senhor, um tema importante também na literatura profética que se refere a um tempo de julgamento em que Deus intervém na história para punir o mal e restaurar a justiça. Obadias afirma que esse dia virá para Edom e que ela experimentará a mesma destruição que infligiu a Judá. Depois ele fala também sobre a maneira como Edom contribuiu para a queda de Judá. Ele acusa Edom de ter se juntado aos inimigos de Judá para saquear a cidade santa de Jerusalém e de ter se alegrado com a desgraça de seu irmão.
Então a resposta de Deus a esse comportamento é a destruição de Edom, que será deixada sozinha e desolada. Dos versículos 19 a 21, traz a restauração de Israel. Esse trecho enfatiza a ideia de que Deus vai restabelecer a soberania de Israel e que Edom será destruído. No versículo 19, começa com a afirmação de que aqueles que são da casa de Jacó serão fogo e aqueles que são da casa de José serão chama. Esta é uma metáfora para a restauração da soberania de Israel, que será tão ardente e poderosa que nada poderá detê-la. A casa de Jacó e a casa de José representam a nação de Israel como um todo, e esta imagem sugere que Deus está preparando o povo para uma missão ardente e uma grande conquista. No versículo 20, continua com a declaração de que a nação de Israel recuperará o território ocupado pelos edomitas. A frase, os do sul possuirão a montanha de Esaú, é uma referência direta a Edom, que ficava ao sul de Judá. Deus está prometendo a Israel que eles serão capazes de tomar posse da terra que pertenceu a Edom, uma vez que os edomitas se tornaram arrogantes e foram julgados pelo Senhor. No versículo 21, conclui o livro com a declaração de que os libertadores subirão ao Monte Sião para governar a terra. Esta é uma referência ao papel que Deus dará a Israel como restaurador da justiça e governante da terra. Mais uma vez, a metáfora do fogo é usada aqui para transmitir a ideia de que o poder de Deus será irresistível e triunfará sobre todos os seus inimigos. Em resumo, Obadias enfatiza a ideia de que Deus restaurará a soberania de Israel e destruirá seus inimigos, especialmente Edom. Este trecho é uma poderosa mensagem de encorajamento para o povo de Deus e um lembrete de que o Senhor é justo. A imagem do fogo também sugere que Deus está preparando o povo para uma missão ardente e uma grande conquista. Amém. Vamos falar um pouco dos Salmos 82. Em resumo, Deus julga os juízes injustos. É isso que o Salmo trata. É um salmo que é atribuído a Asaf, um dos principais levitas responsáveis pela música e adoração no templo durante o reinado de Davi. Além de compositor, Asaf se revela um profeta e pregador que denuncia as injustiças sociais e espirituais da liderança de Israel. Então, neste salmo, o foco está na atuação dos juízes e líderes da nação, chamados de Elohim, termo hebraico que pode significar deuses, mas também autoridades humanas, investidas de autoridade divina. A linguagem jurídica e o cenário de um tribunal indicam que Deus preside uma assembleia de julgamento contra estes governantes injustos. Este salmo denuncia o abuso de poder por parte dos líderes e termina com uma oração escatológica, clamando pelo juízo de Deus sobre toda a terra. O Salmo 83 fala especificamente sobre a oração de quem está sob ataque. Também é atribuído a Asaf e é um salmo que contém orações contra os inimigos do povo de Deus. O pano de fundo histórico do Salmo 83 não é mencionado de forma explícita, mas várias teorias surgem com base na lista de nações mencionadas. Alguns estudiosos dizem que o cenário mais próximo é o ataque contra Judá durante o reinado de Josafá, quando uma coalizão de edomitas, moabitas e amonitas tentou destruir Jerusalém. No entanto, o texto é mais amplo do que um evento isolado, o que leva estudiosos a considerarem que este salmo representa um conflito mais simbólico, refletindo a constante oposição do mundo contra o povo de Deus. Isso indica que o salmo pode ter sido escrito à luz de diversos conflitos reais que cercaram Israel e Judá, sem necessariamente se restringir a um único evento. Para a gente terminar, vou colocar aqui o versículo 1. Ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncio, não te detenhas, ó Deus. O salmista implora
para que Deus não permaneça em silêncio diante da crescente ameaça contra o seu povo. O silêncio divino é para quem sofre uma das mais angustiantes experiências. Trazendo para a nossa vida pessoal, quantos momentos que nós talvez esperamos por resposta e perguntávamos se Deus estava nos ouvindo. Como cristãos, nós aprendemos que clamar com intensidade é sinal de fé, não é de desespero. A última parte do Salmo diz: cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome, Senhor. Esse clamor intenso para que Deus intervenha de forma devastadora contra os inimigos. A linguagem é forte. Fala-os como folhas secas, como fogo, como tempestade. Mas o objetivo final não é apenas destruição, é que eles reconheçam o nome do Senhor. O versículo final é uma das declarações mais poderosas do Salmo. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. O propósito é claro. Deus deve ser reconhecido como o único Senhor sobre tudo e todos. Amém? Terminamos por aqui. Espero que tenha sido bênção para a sua vida. Compartilhe, avise que cada leitura nós temos um mini estudo bíblico sobre o que nós estamos lendo, para que nós possamos entender na completude tudo que estamos lendo na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.